E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Java, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal. Pessoal, eu dei uma paradinha aí de mais ou menos uns 9 meses, né? Eu tive grandes oportunidades, graças a Deus, e eu foquei muito mais no meu trabalho, né? Mas agora eu estou de volta, né? E bom pessoal, eu vim tratar aqui de um assunto um pouquinho diferente, né? Dar uma pequena nota a respeito de regressão linear, né? Recentemente eu estive estudando Machine Learning e eu achei muito interessante eu compartilhar um pouquinho do que eu aprendi, né? Bom, a começar com o que é regressão linear, né? Certamente você já viu, seja nas suas aplicações bancárias, por exemplo, ou mesmo na compra de ações, ou algum ativo subindo e descendo, né, de dar a previsão, né? Você já deve ter se perguntado como é que ele fazia para prever esses dados, né? Aliás, como é que ele fazia para prever esse valor, né? Se ia subir, se ia descer, né? E bem, essa é a ideia principal da regressão linear, né? O que é uma regressão linear? É um conceito matemático, certo? Que ele foi incorporado dentro da parte de Machine Learning, né? No aprendizado supervisionado, né? Que é uma das técnicas que a gente tem para prever um valor numérico, né? Então, qual o intuito desse vídeo aqui, né? É eu explicar da forma mais prática e objetiva possível, né? Eu criei aqui 2 notebooks para que a gente possa mostrar da maneira mais eficaz como é que ocorre a regressão linear, né? E bom, basicamente, regressão linear é um tipo de aprendizado supervisionado, né? Que tem como pretensão você prever um valor, né? A gente chama esse valor, né, como nossa classe, nosso alvo, né, que a gente quer prever. E isso a gente vai fazer a partir de uma série de dados, né, que são providos. Como assim dados, né? Dados que são relacionados com com a nossa classe, né, de alguma forma. Por exemplo, tamanho da pizza, preço da pizza, metro quadrado, preço da casa, certo? Tipo, eu acho que deu pra pegar, né? Ou às vezes não podem ser tão aparentes assim, né? Às vezes, né, na análise de dados, você vê que tem coisas que fazem sim diferença, né? Por exemplo, se a gente fosse expandir, né? A casa tem ou não tem garagem? A casa tem ou não tem mais de 6 quartos, né? Você vai criando essas estatísticas e você vai vendo que às vezes um preço não é tão linear assim quanto parece, né? E essa é a grande mágica dos dados, né? Elas mostram aquilo que a gente não vê, né? E assim, esse é o intuito desse vídeo, né? A princípio, a gente vai estar trabalhando com o sklearn, né? Do skKit. Se você não possui, é só a gente dar pip3 install aí as dependências, né, que a gente está utilizando, o NumPy, o Matplotlib e o sklearn, né, do skKit, sklearn, né, aí ele vai pedir aqui para a gente utilizar o skKit, que eu esqueci como é que se escreve, scikit-learn, né. No caso, como eu já tenho instalado, não precisa instalar, né? A gente vai utilizar esse modelo, aliás, esse algoritmo que já está implementado, né? Para eu não ter necessidade de abrir e mostrar para vocês, né? A princípio aqui, pessoal, a gente trabalharia com apenas uma variável, né? Nesse exemplo, e no próximo a gente trabalharia com 2 variáveis, né? Bom, vamos supor aqui que eu tenho esses dados, né? Eu tenho aqui metros quadrados e o meu preço, né? Vamos dizer assim, né, que já é de conhecimento geral, que preço de metro quadrado tem a ver com o preço de uma casa, né? Vamos dizer que isso aqui é verdade. Aí o que eu fiz, né? Eu coloquei aqui alguns valores para o meu eixo aliás, para os meus metros quadrados e para os meus preços, né? Aí qual que é a mágica disso, né?
obviamente, você olhando mais atentamente, né, você percebe que está subindo de 30 em 30, né, e aqui está aumentando de 10 em 10. Daqui você já consegue prever que para 110 o valor seria, por exemplo, 360, né? Mas a partir do ponto que você coloca mais variáveis, mais coisas, você percebe a grande mágica do machine, aliás, desse algoritmo, né? Desse modelo estatístico de regressão linear, né? Bom, eu vou rodar aqui, né? E aqui eu pedi para ele plotar. A gente está fazendo aqui o chamado um skyplot, né? De uma dependência. Aqui eu estou chamando de eixo x dos meus metros quadrados e os meus preços como o meu eixo das ordenadas, né? Que poderia ser o contrário também, né? Só que obviamente mudaria a nossa estrutura do nosso gráfico, né? Provavelmente ele ficaria aqui, né? Ele se rotacionaria 270 graus. E bem, né? O que acontece, pessoal? Aqui você já pode ver que esses dados são uma linha perfeita, né? Eles são bilineares, né? Só que nem sempre é assim, pessoal. Às vezes você pode ter um exemplo, né? Como não tem muitos dados, né? Você pode ter um exemplo assim, né? Que você tem duas escalas, né? Duas grandezas, que você está tentando prever uma determinada coisa. Só que os dados eles são muito voláteis, né? Eles não têm, você não consegue ver uma relação intrínseca entre eles, né? E a regressão linear, ela consegue prever um valor futuro. Veja que regressão linear nem sempre é o melhor método, né? A gente está tentando prever aqui um dado numérico, né? Que para esse exemplo aqui vai funcionar perfeitamente. Só que você tem que avaliar o seu caso, né? Você tem que ver qual o melhor algoritmo que você pode usar para poder fazer uma estimativa com base nos preços. Aliás, com base nos seus dados, né? Bom, vamos continuar. Aí aqui, né, a gente chama de modelo a nossa classe Linear Regression, né? Essa Linear Regression, ela vem aqui do scikit-learn, né? Que é do Linear Model. E aqui entra todo o nosso algoritmo, né? Bom, e como é que ele faz para descobrir, por exemplo, o nosso... qual o viés matemático disso, né? Você plota o gráfico, né? E você tem que tentar descobrir uma reta que mais se aproxima da reta que originalizou aqueles pontos, né? Uma função, digamos assim, né? Se você estudou geometria analítica, você sabe que, por exemplo, que eu posso gerar um gráfico de uma reta a partir de um coeficiente linear, né? Aliás, coeficiente linear e um coeficiente angular, né? Que obviamente meu coeficiente linear ele vai dar minha inclinação na minha reta, né? No caso aqui, se a gente plotasse, né? Se a gente colocasse aqui, seria mais ou menos 45 graus, né? Se a gente colocasse na parte dos notáveis, né? Pelo menos no olho, né? Nessa plotagem aqui a gente poderia dizer isso. Você pegaria um desses valores, né? Faria a subtração entre eles e conseguiria, por exemplo, um valor linear, né? Seria assim que você faria matematicamente falando, né? Para um caso simples desse, né? E aqui ele faz exatamente isso, né? No caso ele já pega aqui o coeficiente linear e o coeficiente angular, né? E aqui eu já pedi para ele traçar minha reta, né? Então, para qualquer valor que eu desse, essa reta aqui, eu conseguiria prever o meu valor. Show de bola, né? Eu nem vou fazer uma predição, porque, enfim, já tenho aqui uma função, é só jogar aqui os dados e tudo certo, né? Só que a coisa muda de patamar quando eu trato de variável, de regressão linear com duas ou mais variáveis, né? A chamada regressão múltipla. O que ela se baseia, né? Eu vou ter uma série de dados, eu vou ter mais de uma variável, né? E agora eu já não posso dar a mesma estratégia, não fica tão linear a minha estimativa, né?
Então, basicamente, né, o que a gente vai fazer? Eu coloquei aqui 4 grandezas, né? Metros quadrados, quartos, idade do imóvel e o preço, né? Que aqui seria a nossa classe, né? Aquilo que a gente está tentando prever. Então eu importei o Pandas e falei que isso aqui é um data frame, né? O que é um data frame, né? É o nosso pedaço de dado, né? Por exemplo, é aquele que a gente é como se fosse um CSV, por exemplo, um CSV da vida, um arquivo Excel, certo? Isso aí seria um data frame, né? Isto é, um conjunto de instâncias, né? Que a gente junta e que a gente chama de data frame, né? Pois é o que acontece aqui, né, pessoal? Para treinar esse modelo, né, o que a gente faz? Eu vou separar as minhas variáveis dependentes, né? Que no caso aqui elas são muito claras ainda, né? Metros quadrados, quartos, idade do imóvel e separei da minha classe, né? Que é preço, né? Que é aquele que eu quero prever. Vou rodar aqui, né? Pronto, aqui já mostrou, né? E seria basicamente isso aqui, né? Aqui eu gerei composto registro, né? Mas seria 7 por 4, né? Ou 7 instâncias para 4 grandezas, né? Metros quadrados, quartos, idade do imóvel e preço, né? Que aqui é a minha classe. Só salientando mais uma vez. Então, eu vou treinar aqui meu modelo, né? Mais uma vez, né? Fit é meu treino, né? E aqui ele já conseguiu me dar meus coeficientes, né? E por que ficou mais de um coeficiente, né? Porque eu não estou mais tratando só com uma linha. Eu estou tratando agora com 3 linhas em função de algo. Como assim, né? Preço para a idade do imóvel, preço para quartos, preço para metros quadrados. Todas essas vão ser linhas diferentes, que vão ter coeficientes diferentes, né? Só que com o mesmo coeficiente linear, né? Porque antes você tinha um padrão o que, né? Y igual a x mais b, né? Para um caso simples, né? Vou colocar aqui caso simples. Agora, para um caso desse aqui, você tem ax mais bx mais nx, né? Mais b. Por que nx, né? Porque é o número de suas variáveis, né? Você tem uma equação muito grande. Você tem uma equação simples, né? Onde x, você tem uma equação muito grande, né? Onde aqui eu vou chamar de x1, x2, x3, né? Que aqui é justamente nossos coeficientes, né? Pois é. Sim, eu coloquei aqui. É porque eu não coloquei aqui, mas cada x1 desse aqui vai ser nosso coeficiente angular para cada grandeza, né, que a gente está mensurando. Aí, pois é, né? Aí aqui bom, pois é, pessoal. Aí aqui vindo pois é, pessoal. Vindo aqui para a nossa parte que realmente nos interessa, né? Que é a prevenção do nosso valor. Deixa eu escolher aqui essa célula. Delete cell. Pronto. Eu vou criar aqui um novo data frame, né? Isso aqui a gente chama ela de instância, né? Que é a nossa chamada de dados, né? Que a gente vai enviar para o nosso modelo. Né? Que no caso eu estou supondo aqui uma instância com 85 metros quadrados, 3 quartos e 8 anos desde sua construção, né? O que acontece, né? Eu não sei qual preço que isso vai dar, né? E é exatamente essa mágica da nossa regressão linear. Ela vai aprender com o nosso treinamento, né? E a gente vai poder simplesmente passar para ela agora, né? E a gente vai poder averiguar
E a gente vai poder ter uma noção, na verdade, de como os nossos dados são treinados, né? Aliás, de se nosso sistema, de que se nossa estimativa está certa ou se não está, né? Aqui no caso prevê 295 mil reais. Eu sei que isso está certo, não faço a menor ideia, né? E como é que a gente averigua isso, Gabriel, né? Você vai pegar esse modelo, né? O que o pessoal faz muito, né? Você tem um grande data frame, né? Um grande CSV da vida. Você divide uma parte para treino e uma parte para testes, né? X de testes e X de treino. E depois você vai tentar ver o quão bom está seu modelo, né? E o que acontece? Por que eu não fiz isso aqui, né? Porque eu quero que esse exemplo aqui ele seja bem didático. E eu não quero tomar tanto nosso tempo, né? E é basicamente isso. E daí você vai poder tirar várias métricas, né? Você vai poder utilizar a chamada matriz de confusão para poder ver aonde que ele está errando, né? O que ele está se confundindo, por exemplo, né? Se ele confunde uma casa... Aliás, se ele confunde... Dentro da matriz de confusão, você poderia colocar, por exemplo, intervalos, né? Ele acertou só que para baixo, ele acertou só que para cima, ele acertou exatamente no preço, né? Você pode criar métricas onde a matriz de confusão ela pode te ajudar a prever quais são os pontos, né? E bom, como nosso último exemplo, né? Eu importei aqui o Seaborn, né? Que a gente vai gerar aqui um par de plots, né? E o que é esse par de plots, né, Gabriel? É basicamente todos os gráficos que a gente tem, né? Como a gente tem 4 grandezas como a gente tem 4 grandezas, a gente vai ter 16 gráficos ao todo, né? E o que é isso, Gabriel? Né? Junto aqui, metros quadrados em relação a quartos. Gráfico, né? Metros quadrados em relação à idade do imóvel, né? E para que isso me serve, né? Porque agora eu posso ver mais nitidamente como é que esses dados, como é que essas grandezas elas se relacionam em relação a algo, né? Em relação a alguma unidade medida. No caso, a idade do meu imóvel e meus metros quadrados, né? Elas crescem, né? E o que eu infiro disso? Quanto mais velho é meu imóvel, né? Porque quanto mais pontinhos eu ando aqui, menos metros quadrados eu tenho. E isso aqui é verdade dos meus lados. Se eu olhar, faz sentido. Só que, de primeira olhada, você não vê isso. E essa é a grande mágica da ciência de dados, né? Você vê aquilo que não está tão claro. Agora, metros quadrados em função do preço tende a aumentar. E faz sentido, né? Porque você paga mais para ter mais. E... Enfim, né? O tempo é pouco para falar de todas as coisas, né? Alguns não são tão claros, né? Por exemplo, quartos e idade de imóvel não é tão claro. Às vezes não é porque não existe relação, mas porque eu não tenho dados suficiente. E também porque esses dados aqui eles são fictícios, né? Eu criei eles na minha cabeça, né? E pois mas mesmo eu criando sem saber, eu encontrei um padrão aqui, ó. Pelo menos para esses dados.